Olá, meu nome é Lucinda. Eu quero falar sobre um assunto muito importante, o aquecimento global. Vamos ver por que isso acontece, como afeta a nossa vida e o que se espera para o futuro, e se a gente pode fazer alguma coisa. Este ano nós atingimos 1,5 grau acima da época industrial, 1,5 grau de média anual. Foi realmente um ano muito quente. Agora, o trágico, o assustador, é que todos os cientistas alertaram para esse problema. Esse aumento só era previsto de acontecer no final do século. Medidas drásticas deveriam ter sido tomadas para que isso não acontecesse. Muito bem. Foi tão trágico que o secretário Antônio Guterres, da ONU, disse que o aquecimento global já foi. Agora nós estamos na época da ebulição global. O planeta vai ferver. Muito bem, esse aquecimento é provocado principalmente pela liberação dos famosos gases de efeito estufa, que são metano e dióxido de carbono principalmente, e eles são produzidos pela queima dos combustíveis fósseis, principalmente por esses combustíveis, mas também são produzidos, por exemplo, pelo gado. O boi e a vaca, eles produzem pela fermentação do alimento que fica no intestino. Agora, como é que funciona esse efeito estufa? A gente tem aqui um exemplo simples. Aqui seria o planeta Terra, aqui a atmosfera que cobre, né, o planeta. A luz do Sol, quando incide, uma parte é refletida, mas principalmente a parte que aquece, né, os raios infravermelhos principalmente, são retidos por esses gases. Então, o calor fica retido nos gases. Quanto mais gases de efeito estufa tiver, mais essa região fica aquecida e o planeta aquece também. Então, é mais ou menos por aí que funciona. A concentração desses gases, a gente percebe bem aqui no gráfico como cresceram a partir da época da era industrial. Esse gráfico aqui mostra desde 1850 até os dias atuais. Então, aqui naquela época tinha todos os gases, aqui o óxido nitroso, que também tem essa função de aquecimento. Olha, a gente percebe que existia bastante, tá certo? Aí foi crescendo devagar, devagar, devagar. 1950, pós-guerra, aí a população cresceu muito, a indústria cresceu demais, produção econômica enorme. Olha como é que começou a crescer. A gente percebe bem que nesse último ano aqui, na época atual, os valores estão imensamente altos. Então, veja, ele estava aqui nos 300 e pouco, já está nos 410, o dióxido de carbono. O metano também, subindo. E a gente percebe muito bem que esse crescimento até poderia acontecer na atmosfera, no ambiente, devagar, muito lentamente. Esse processo tão rápido é evidente que foi provocado pela espécie humana, pelo desenvolvimento industrial. Mas para que serve esse aquecimento? Qual o problema? Existem consequências? Claro que sim. As mudanças climáticas provocam muitos fenômenos importantes. Os extremos que a gente reclama muito, muito calor, muita seca, calma, vai ficar muito pior. Nós vamos ter eventos mais intensos, secas mais prolongadas, chuvas torrenciais, calor intenso, frio intenso, só que a média anual vai ser cada vez mais alta. Já está com uma grande perda da biodiversidade, muitas espécies estão desaparecendo sem nem ser conhecidas, os incêndios florestais cada vez mais frequentes, e aí passa a ter um processo de retroalimentação. Quanto mais calor, mais seco, mais queimadas. Quanto mais queimadas, menos florestas, e quanto menos florestas, mais seco e árido fica o ambiente. E daqui para frente, como é que vai ser? Como vai ser a temperatura? Muito bem.
Aqui nesse gráfico nós temos a temperatura desde 1900 até 2100, tendo uma projeção do que pode acontecer. Aqui estamos nós, 2020. Aqui está pessoas como eu, nós, digo eu, não é? Com um pouquinho de calor. Veja que essas barras aqui indicam o que poderia acontecer. Se tivesse sido feito antes medidas drásticas de contenção, nós teríamos um aquecimento no final do século de 1,5 graus. Agora, como isso já foi, não dá mais, se tiver medidas sérias, podemos ter a sorte de chegar só a 2 graus. Se as medidas forem menores, ou se não houver nenhuma medida, olha a desgraça que vai ser. Então, essas cores indicam a faixa de temperatura que pode ser atingida em 2100. Muito bem. Então, aqui estou eu, não é? Pessoas como eu, tranquilas, a gente já ferrou o planeta, eu, meus pais e muitos de vocês que estão aí, já tivemos ação em cima dessa desgraça. Agora, os meus filhos ou os que estão me ouvindo, sei lá o quê, veja, se tivermos sorte, né, vocês ainda vão chegar na minha idade, Deus queira que sim. Não sei em que condições, mas eu espero que ainda seja suportável. Agora, as crianças que estão nascendo agora, meus netos, nossos netos, olha a desgraça. Eles podem, se não for feito nada, eles podem chegar numa altura, nem sei se chegam à minha idade, não sei se tem planeta habitável. Será que a Terra vai dar condições de a vida sobreviver? Isso é grave, gente. Isso é muito sério. A humanidade está caminhando para um abismo, todo mundo assim feito uns zumbis, e ninguém está fazendo nada. Claro que cada pessoa, o que eu posso fazer, meu Deus do céu? Mas os governos, as entidades todas que deveriam fazer alguma coisa, não estão fazendo nada. Alguém tem que parar esse processo. Mas então eu, como pessoa, posso fazer o quê? Será que existe alguma coisa que eu possa fazer? Meu Deus do céu, eu sou uma super pessoa e posso parar com tudo isso? Claro que não, mas se cada um fizer a sua parte, a gente consegue melhorar essa situação sim. Existem muitas coisas que a gente pode fazer realmente. O IPCC fez uma lista de coisas que cada um pode agir, outras que não somos nós que fazemos, mas a gente vai discutir, vou fazer vários vídeos pequenos e eu espero que vocês assistam, que tomem atitudes e nos ajudem a melhorar o mundo. Muito obrigada.